como empreender no meio das dificuldades. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nathan Ritter, comecei minha primeira empresa vendendo no Mercado Livre com 16 anos e foi alguns anos de trajetórias onde eu passei por várias dificuldades. Meu galpão no Rio Grande do Sul já pegou fogo, eu perdi 3 milhões de reais e ali foi um tombo muito grande para mim no meio do crescimento. Eu já tive que vir para São Paulo de Fiorino por conta das enchentes no Rio Grande do Sul também, que acabou afetando lá não o meu galpão, mas sim as operações que eu tinha de Mercado Livre, acabou trancando a logística. Eu tive que vir para São Paulo de Fiorino, recomeçar do zero praticamente, uma operação nova, sem nem lugar para dormir ainda, deixei minha esposa lá no Rio Grande do Sul e vim para cá. Já tive que recomeçar, depois de ter faturado mais de 5 milhões por mês, um custo de vida bem alto, eu recomeçar praticamente do zero, quebrado, e fiz de novo dar certo. Então nesse meio tempo, eu acabei tendo vários tombos, desde quando eu comecei do zero até crescer onde eu cresci, eu caí vários tombos. Então eu não sei com quem eu estou falando aqui agora. Se é com alguém que está empreendendo já e quebrou, ou está com alguma dificuldade na tua empresa, ou se é alguém que está começando do zero agora e está com algumas dificuldades, ou até mesmo alguém que não tem dificuldade ainda, mas está olhando aqui já para se prevenir. Que é, vamos dizer, a melhor opção se tu me escutar, porque é melhor a gente escutar conselhos de quem já caiu e não cair naqueles aspectos do que tomar na cabeça por não escutar. Então, tu já tá se prevenindo. Isso é muito bom. Eu não sei quem eu tô falando aqui agora, mas eu vou te dar certeza que eu já passei por vários momentos difíceis e o que eu vou te falar aqui vai te ajudar a não passar por certos momentos ou até mesmo como lidar com esses momentos difíceis. Como lidar com a nossa cabeça. Porque é uma coisa que pega muito. O que conta no momento difícil não é se caso quanto que tu ficou devendo, se tu quebrou, ou o quão fudido tu tá hoje, mas o que conta é a tua cabeça. Como que tu lida com isso, como que tu faz para resolver as coisas. É isso que vai resolver. Quando a gente acaba quebrando um negócio, ou até mesmo tá muito fudido na vida, o que pega muito, né? A gente fica naquele vitimismo na nossa cabeça, achando que às vezes não tem saída, achando às vezes que vai ser muito difícil, cansado, putz, né? Eu tenho que recomeçar tudo de novo, e isso acaba afetando a gente. Então, o que sabota é a nossa própria cabeça. Mas no momento que a gente tem aquela resiliência, a nossa cabeça de dizer assim, cara, eu sei que eu tô passando um momento difícil, mas eu vou resolver. Eu sei que é fácil agora falar quando a gente tá calmo, mas quando eu passei por esses momentos difíceis, foi coisas que eu pensei. Eu comecei do zero, ali eu vou dizer que foi começar do zero, quem tá começando do zero é um momento menos difícil, vamos dizer, que a gente passa. O problema é quando dá tombos, dá problemas no meio do caminho, e tu vai ter que ser muito resiliente, vai ter que ter muita cabeça pra saber lidar com isso. Pensa assim, cara, se tu não resolver o problema que tu tá hoje, quem é que vai resolver pra ti? Porque empreender é aquela coisa, a gente nunca sabe realmente o dia de amanhã, a gente não tem aquela certa segurança de que vai ter alguma coisa pra segurar a gente, cara. Então, às vezes a gente quebra e, cara, o que a gente faz? O que tem pra segurar? E aí tu tem filho, tem esposa, e aí tu tem que manter, então isso pega bastante a gente empreender. Então tem que ter essa cabeça bem boa de, cara, quem que vai resolver? Tem que ser eu, ou agora tem que ser tu pra resolver. Então tu tá com um problema? Põe a tua cabeça no lugar. Tem que ser eu para resolver esse problema. E aí tu pensa agora na solução. Eu sei que é difícil, mas respira fundo e pensa assim, cara, se eu ficar pensando no problema, eu vou continuar fudido. Porque, cara, se eu pensar só no problema, cara, eu tô fudido, quebrei, não tem nenhum dinheiro na conta, tem aluguel para pagar, o que eu faço? Tô fudido. Nossa, eu tô fudido. Cara, tu não vai sair do lugar. Agora tu pensa, cara, quebrei, certo, beleza. Tem aluguel pra pagar no teu dinheiro, beleza. Que situação, né, cara? E aí tu pensa assim, cara, o que eu vou fazer pra resolver, né? Vamos pensar na solução. Vamos parar, respirar e pensar na solução. Uma coisa que faz muita diferença, que vai fazer tu virar o jogo rápido se tu tá bem fudido hoje, é o seguinte. Que tipo de ser humano tu é? Tu é um ser humano que ajuda as pessoas, que é um ser humano que as pessoas gostam de ti porque tu é uma pessoa do bem, ou tu é uma pessoa ruim? Eu acredito que não, acredito que são pessoas boas. Quando a gente é uma pessoa boa e a gente acaba criando relacionamentos nesse caminho, sendo pessoas que conversam, tratam os outros bem e ajudam as pessoas, eu te garanto que vai ter muita gente que tu pode contar no momento difícil. Não contar pra te emprestar dinheiro, não isso, mas às vezes oportunidades. E eu vou te garantir, cara, se hoje tu tá devendo 100 mil e tu acha que tu tá quebrado, que tu tá fudido, tem gente que deve 100 milhões. Entendeu? Sempre tem alguém com uma proporção muito maior. Mas como é que alguém, às vezes, devendo 100 milhões, resolve rápido? E tu devendo 100 mil, às vezes, demora 2 anos pra resolver. Por quê? Qual que é a diferença de um pro outro? É a parte de achar as oportunidades. As oportunidades não vêm até a gente. Então, as coisas não vão se surgir. Quando eu tive que recomeçar algumas vezes, vamos usar a minha história de exemplo, para não ficar muito amplo e, às vezes, perder no raciocínio aqui para vocês. A primeira situação difícil que eu passei foi quando deu as enchentes no Rio Grande do Sul. O que aconteceu foi o seguinte. Deu as enchentes lá no Rio Grande do Sul em maio de 2024. E o que aconteceu?
trancou todas as minhas contas de Mercado Livre que eu vendia, aonde vinha meu dinheiro, minha renda, por conta da logística. Então o Mercado Livre não tinha como acessar os pontos de coleta da cidade para coletar os produtos. Então o que eles fizeram? Trancaram as vendas até se estabilizar. Mas a gente não tinha a mínima noção, porque foi muito grave a situação, né? A gente não tinha a mínima noção de quando isso ia se estabilizar. Quando que ia se resolver? Quando que ia ficar bom? Foi quando trancou a conta, eu cheguei em casa, vi minha esposa deitada na cama e eu disse, cara, eu não consegui dormir aquela noite. Me revirava de um lado, me revirava de outro. E eu pensei assim, cara, o que eu faço? Porque eu tenho já funcionário. E isso eu tinha 18 anos, gente, tá? E eu já tava faturando mais de 1 milhão. Eu já tinha funcionário, galpão, tinha custos, eu tinha várias coisas pra pagar. Tinha boleto de fornecedor pra pagar. E eu pensei assim, cara, quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Quanto tempo vai ficar assim? Eu não posso ficar aqui. Eu vou ter que tomar uma solução. Eu vou ter que dar um jeito. E aí vem um instalo na minha cabeça. Eu disse, cara, eu vou pra São Paulo. Porque a logística de lá é muito boa já pra e-commerce. E lá eu sei que vai ser o melhor lugar pra mim recomeçar de novo a operação. E eu fiquei a noite toda pensando nisso. Mas, cara, eu vou ir. E aí eu tinha um conhecido que eu conheci no evento. Por isso que eu falo pra vocês, é importante vocês conectar com pessoas. É importante vocês ter conexão, ser pessoas boas, pessoas legais. Conheci tipo, 2 semanas antes eu tinha vindo no evento de São Paulo de e-commerce. Se chama Econ Summit, de Martel Baldi. E eu vou todo ano. E eu vim, foi em 2023, né? E eu fui. E aí eu tinha conhecido 2 semanas antes dessa situação. E eu liguei pro cara. Eu falei... Perguntei pra ele... Eu disse a minha ideia, né? Que eu queria ir pra São Paulo. E como é que era lá a cidade que ele morava. Que era Santo André. Aí disse, cara, vem pra cá. Só não tem espaço aqui pra armazenar tuas coisas. Porque eu falei que eu ia ir com mercadoria. Eu disse, não, cara, eu vou de Fiorino. Eu carregar uma Fiorino e eu vou. Aí disse, não, uma Fiorino cabe aqui. Mas vem pra cá, cara. Aqui a gente desenrola. Aí eu disse, cara, então lá eu desenrolo. Já era. Não tinha CNPJ aberto aqui em São Paulo. Eu não tinha operação. Eu não tinha nada aqui em São Paulo. Nada. Aí eu falei pra minha esposa, e a minha esposa ficou um pouquinho chateada comigo, porque não queria se mudar pra São Paulo, né? E ela sabia que eu indo ia acabar que a gente ia ter que se mudar pra São Paulo. Não em parte de não me apoiar, não é isso. Ela sempre me apoiou muito em tudo. Mas em parte de não querer ficar longe da família, essa parte que pega, né? Então eu fiquei com várias dificuldades naquele caminho ali, né, cara? Mas eu disse, cara, eu vou ir, porque é nosso futuro envolvido. É a solução que eu achei e eu vou ir. E eu quero teu apoio. E aí ela disse, não, então vai lá e faz acontecer. Aí eu carreguei uma Fiorino até a boca de mercadoria. Eu botei minha mala de roupa na frente. Botei o endereço desse meu amigo que eu tinha conhecido. Eu podia dizer conhecido, nem amigo ainda, né, cara? E, sinceramente, ele falou pra mim que não achava que eu ia ir. Eu disse, filha da mãe, achou que eu não ia ir. Por isso que tu me disse que me ajudava, né, cara? Mas brincadeira, ele me ajudou muito, cara, muito. Mas vamos lá. Carreguei a Fiorino. E aí, numa segunda-feira, às 3 horas da manhã, eu rodei 1.200 quilômetros, saí de Porto Alegre. Cheguei 4 horas da tarde em São Paulo. Aí, no meio da dificuldade, estoura pneu da Fiorino de madrugada. E, meu Deus do céu, primeira vez que eu viajei, recém tinha tirado a carteira ainda. E aí, cheguei em São Paulo. E eu disse, cara, agora é o seguinte. Agora tem que pôr o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu sei que eu preciso de um CNPJ, abrir uma conta no Mercado Livre, começar a aquecer ela e um galpão. Né? Começar com um galpão, o quê, gente? Eu já tava faturando mais de 1 milhão. Olha o que eu tô falando. Eu já tava faturando mais de 1 milhão e eu tava pensando em economizar em cada detalhe, porque é uma operação nova. Por mais que eu tô começando uma operação nova e tenho dinheiro, né? Eu tava lá numa situação que eu não sabia quanto tempo. Eu tinha um caixa lá, então eu não sabia quanto tempo aquilo lá ia durar e quanto tempo aqui ia levar pra dar certo. Eu disse, cara, vou gastar o mínimo possível. Começar pequenininho aqui. E aí, o que eu fiz? Procurei um hotel no primeiro dia e disse, cara, amanhã eu já vou ir no contador. Ele me indicou um contador aqui de São Paulo, que é o Maurício. Hoje é meu contador de todas as minhas empresas, é muito amigo meu. Eu fui lá no Maurício, conheci ele lá a primeira vez, apertei a mão dele, expliquei a minha situação e disse que eu precisava abrir um CNPJ pra ontem. E ele foi muito legal, cara. Ele me cobrou praticamente nada de taxa. Conseguiu abrir no mesmo dia o CNPJ pra mim, porque a gente foi no cartório, assinou tudo. A gente fez meio que físico a abertura. E conseguiu abrir no mesmo dia, né? A gente fez de manhã, final da tarde já tava aberto o CNPJ. Abri a conta no Mercado Livre naquele dia. Enfim, aí tive o problema de um hotel, cara. Que eu tive que passar num hotel horrível, praticamente, no segundo dia, porque eu precisava de um hotel barato. E, cara, só tinha a pior coisa que posso imaginar. Foi os que eu achei lá em São André e acabei dormindo em Mauá, bem ruim. Eu disse, cara, agora eu não posso perder tempo com isso. Não vou ver um Airbnb barato pra me ficar 10 dias, que em 10 dias eu resolvo o galpão. Beleza, peguei o Airbnb. E aí agora eu vou resolver o galpão. Então o que eu sempre pensei? No meio das dificuldades, solução. Botar a cabeça no lugar, esfriar a tua cabeça, pensar na solução e o que tu tem que fazer pra resolver e fazer dar certo. E agora o próximo passo era o seguinte, achar o galpão, porque a conta já estava sendo aquecida, né? Era 1, 2 dias ali de conta, já tinha feito as 10 primeiras vendas e tudo mais, já estava aquecendo a minha conta de Mercado Livre. Aí eu disse, cara, agora tem que ir um galpão o mais barato possível. Então eu achei um galpão, durante um dia pesquisando, fui em vários, aí no último que eu vi, 120 metros, em Utinga, Santo André, era uma parte bem industrial, assim, bem de metalúrgica, muita metalúrgica ali. Galpão bem simples, 120 metros, R$3.000 de aluguel. Eu disse, cara, eu vou dormir no galpão. Eu vou alugar esse galpão, vou dormir aqui mesmo. Aí o dono do galpão, sabe quando a gente é uma pessoa boa e a gente faz coisa pelo bem e tá indo atrás? As pessoas
acaba surgindo muita oportunidade no caminho. E esse dono do galpão, pô, tu vai trazer tua esposa, vai dormir aqui no galpão, cara? E, enfim, não, cara, ó, tem uma casa aqui em cima, eu não precisava nem sair pra rua pra ir pra casa. Tem uma casa aqui em cima que eu não uso, ficou muito grande, por causa dos meus filhos e tudo mais, e eu me mudei pra um apartamento. Todo mundo foi embora, né, os filhos, então. Pega ela, não me paga esse mês, e depois a gente vê um valor bem baixinho pra te pagar nela. Cara, sabe, me ajudou muito ali já. Beleza, então peguei o galpãozinho. Aí comecei, trouxe minha esposa, a operação começou ali. Aí foi de novo, primeiro mês, segundo mês, aí começou 300 mil por mês, 500, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 800. Aí começou a crescer de novo minha operação, né? Quando começou a crescer de novo, minha operação já tava voltando no Rio Grande do Sul. Em novembro de 2024, eu disse assim, cara, não dá mais pra continuar esse galpão pequenininho aqui, porque minha operação já está maior que a do Rio Grande do Sul, que meu galpão lá era 300 e poucos metros, 400 metros. Não dá mais pra continuar aqui, então eu vou ter que ver um galpão maior aqui pra mim. Então o que eu fiz? Fui ver um galpão no Tamboré, aqui em Barueri, pra mim ficar um galpão maior, né? Eu tinha visto em outro Santana, não gostei desse galpão, vi um galpão. 1.000 e poucos metros, o aluguel era meio carinho ali, era meio salgado, 25, 26 mil. E aí peguei esse galpão e comecei a fazer mudança. Então, cara, era madrugadas, virando noite, madrugadas, virando noite, trabalhando e virando pra mudança. Então, trazendo todo o estoque pra Barueri e tudo mais. E aí o Rio Grande do Sul já tinha voltado. Então, eu mandava, como meu fornecedor era do Rio Grande do Sul, eu mandava as cargas pro galpão do Rio Grande do Sul e transferia pra cá, pra São Paulo. E aí, eu mandei 2 milhões de mercadoria pra esse galpão de Barueri. Tava ali crescendo a operação e tudo mais. No meio dessa mudança, o que aconteceu? O meu galpão no Rio Grande do Sul pegou fogo. E eu não tinha seguro em nada. Eu tinha carro lá, tinha motos, tinha empilhadeira, tinha caminhão, estoque, estrutura. E o prejuízo foi de 3 milhões. E eu não tinha seguro em nada. Olha só, o local ficou completamente destruído, o galpão veio abaixo, por sorte, ninguém ficou ferido, bombeiros ainda controlando as chamas, mas sem nenhuma pessoa com ferimentos graves. Vocês estão vendo aí nas imagens, então, ao vivo. E olha como é que ficou um carro de luxo que estava também dentro desse terreno. Cara, quando eu recebi esse vídeo, eu disse assim, liguei, né? E aí eu disse, cara, o que aconteceu? Pegou fogo em tudo e tudo mais, tal, beleza. Desliguei, aí eu fiquei acho que uns 5 minutos sentado, pensando. Mas, cara, ó, a situação é essa, né? Pegou fogo. Agora, o que eu vou fazer pra resolver isso? Porque não tem, eu não consigo, se eu não tenho seguro, não vou pegar esse dinheiro de volta. E eu sei que eu precisava daquilo que tinha lá, eu precisava. O que eu vou fazer agora? Foi o que eu pensei. Aí, o que eu fiz? Respirei bem fundo e disse, cara, eu preciso gerar mais receita, eu preciso vender mais. Então, liguei para o meu fornecedor, expliquei a situação, comprei mais prazo, liguei para um mentor que eu tinha, que eu paguei uma mentoria para um mentor, eu tinha pago 100 mil na mentoria, liguei para ele e expliquei a situação. Aí, disse assim, cara, eu preciso de novos fornecedores. E eu sei que tem um contato bom em uma empresa, vê se eu não consigo uma negociação boa aí dentro, já no prazo. E aí a gente foi, e eu fui atrás do quê? Da solução do problema. Resolvi. Cara, foi bom. Em dezembro de 24, foi tipo o mês seguinte desse problema que eu tive, eu faturei quase 5 milhões de reais só em dezembro. Janeiro, de novo. Fevereiro, de novo. E nessa empresa, eu tinha, vamos dizer assim, uma sociedade que a gente não estava muito bem. E aí, em maio de 2025, eu decidi, cara, não dá mais pra mim. Eu vou separar minha sociedade. Não faz mais sentido, cara. Não vejo sentido tá assim. E eu vou sair. E eu acabei saindo. E a gente tava com algumas dificuldades ali. E eu acabei saindo, recomeçando exatamente do zero, né? Eu acabei saindo, vamos dizer assim, sem nada. Do zero de novo. E ainda com algumas dívidas pra trás. E aí foi um momento que eu posso dizer que de todos os desafios foi o mais difícil. Porque eu tinha elevado meu padrão de vida. Meu padrão de vida era bem alto ali, já bem alto mesmo. Salário de mais de 40 mil reais eu tava tirando pra mim. Então foi, cortar esse padrão de vida é difícil. E aí era tipo um final de mês. Eu tinha visto que eu disse, cara, eu tenho só meu carro quitado. Só isso. Eu não tenho dinheiro na minha conta pessoa física, porque eu investi tudo na empresa e nunca tirei nada de divisão de lucro. Eu sempre tirei só meu salário. Então, tô sem dinheiro. Tô tendo que recomeçar praticamente, vamos dizer. E aí eu olhei minha esposa, o aluguel do apartamento pra pagar dia primeiro, sem nenhum real na conta e com alguma dívida pra trás, sem estoque, sem de estrutura, sem funcionário, sem apoio de ninguém praticamente, só minha esposa do meu lado, que já era o suficiente, vamos dizer assim. Mas a minha esposa não sabia lidar muito bem com essa expressão, então ela se abalou um pouquinho, mas sempre do meu lado, me apoiando muito. Cara, aquele momento foi crucial na minha vida, de ela ter... Foi a pessoa que me abraçou, me acolheu de verdade, e disse, cara, tiver que vender esse carro, a gente andar de Celta de novo, a gente anda, vamos levanta a cabeça. Mas a gente se abalou bastante. E foi um momento que eu disse assim, cara, esse momento foi um momento que eu acabei ficando um pouco frágil ali, vamos dizer, que foi o momento que eu mais, quase que eu fiquei o que eu digo pra não fazer, sabe? Aquela parte de deixar decair o negócio. Porque foi um momento que eu disse, cara, olha quantas vezes eu já tive que recomeçar. Fazer tudo de novo. Tudo de novo. E agora ainda no negativo,
sem dinheiro. Eu disse, caramba, cara, o que eu faço, velho? O que eu faço? Então eu fiquei uns 2 dias meio abalado, sem pensar. E aí depois eu comecei a pensar. Eu disse, tá, beleza, vamos lá, respira, vamos pensar na solução. O que eu posso fazer agora pra levantar dinheiro e fazer acontecer de novo? Então eu comecei a pensar, e aí foi o que eu fiz. Então eu tinha muito contato, então eu comecei a achar produtos ali no prazo já de cara. Comecei a resolver tudo de novo, desenrolando com contatos que eu tinha, fazendo tudo de novo, e aí eu fui me levantando de novo. E aí nesse meio tempo de alguns meses, hoje eu estou maior do que eu era antes, ganhando mais do que eu ganhava antes, mais resiliente, e eu aprendi algumas coisas. E aí no meio da dificuldade, a gente aprende a não... É aquela frase, se quer nadar com tubarão, não sangre. Então, no momento que tu é empreendedor e a gente está num momento frágil, às vezes tu acaba contando muito dos teus problemas para outras pessoas. Empresários e pessoas que tu precisa para fazer negócios não vão fazer negócio contigo porque eles não fazem negócio com quebrado. Eles fogem de pessoas que estão mal. Né? Ninguém quer ficar no lado dessas pessoas. Ou pessoas que vão se aproveitar de ti. Então, tu aprende a lidar com isso e realmente se forjar a não contar as coisas para os outros. E sim, sorriso no rosto. Né? No meio de uma situação bem complicada, sorriso no rosto, sabendo que, cara, eu sei todo o passo a passo, eu vou fazer dar certo. A minha cabeça, só eu controlo. Eu sei que de qualquer situação a gente consegue resolver e sair. Não tem solução, tudo tem solução. A única coisa que não tem solução é a morte. Então, cara, vamos resolver. Então, cara, fui resolvendo toda a parada. Resiliência de novo. Não foi fácil, né? Mas a gente ter boas conexões, conhecer boas pessoas, a gente cresce novamente. Hoje eu estou bem melhor. Acabei já evoluindo muito e passei por todos os desafios. Então, eu posso te dizer o seguinte. Se tu tá passando por desafio, eu já passei por muitos desafios. Desafios pesados e desafios difíceis de passar realmente. E eu digo pra ti, tudo tem solução. De qualquer situação tu consegue sair. Mas a única pessoa que vai fazer tu sair é tu mesmo. Então não conte com os outros. Não conte com ajuda, com milagres de pessoas que vão te salvar ali, vão te ajudar, vai cair dinheiro do céu. Tá na tua cabeça, as coisas realmente não são fáceis, a vida não é fácil, empreender não é fácil. Mas tu tem que ter na cabeça o seguinte, cara. Pensa a longo prazo. Controla a tua mente, tuas atitudes. Só tu controla as tuas atitudes. Foca na solução e faz acontecer. Não seja fraco, não procrastina, não seja vitimista. Tu quer que a tua esposa, tua filha, se tu tem filhos, que as pessoas que estão ao teu redor vejam um cara fraco, um cara que é vitimista, que no meio das dificuldades fica igual um bebê chorão? É isso que tu quer? Porque eu acho que não, cara. Nenhum homem, nenhum empreendedor ou mulher empreendedora quer isso. A gente tem que estar com um sorriso no rosto, que não é fácil, mas tu controla a tua mente e resolve, cara. O problema é teu, a pica tá em ti, resolve. Resolve. E eu garanto que todo problema tem solução. Dá pra resolver. Algumas coisas levam tempo, então calma e resolve. Seja bom lidar com as pessoas, seja uma pessoa do bem. E eu garanto, cara, que tudo isso, se tu ter essa resiliência, saber pensar dessa maneira, né? Eu sei que não é fácil, mas tu consegue. Se tu fizer isso, independente da dificuldade que tá passando hoje, ou vai passar um dia, tu vai saber lidar e vai resolver da melhor maneira possível. E, cara, se tu quer continuar vendo conteúdos bons aqui, aprender a vender no Mercado Livre, ou até mesmo outros conteúdos nessa pegada, saber negociação e tudo mais, eu posto muita coisa aqui no YouTube boa. Então, tu pode se inscrever aqui no meu canal, dar o like e também, se tu quer acompanhar ainda mais a minha história do meu dia a dia mesmo, me segue lá no Instagram, meu arroba vai estar aparecendo aqui na tela e contem comigo, cara. Se vocês estão com uma dificuldade, pode mandar um direct lá no Instagram, contem comigo que eu vou estar aqui dando auxílio pra vocês também. Fechou, galera? Até o próximo vídeo.